Dando sequência aos vídeos de revisão, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a ciência, o método científico e as características, né, que os seres vivos apresentam. O que faz com que a gente possa chamá-los, né, de seres vivos? Então, a biologia, ela é a ciência da vida, né? O próprio nome, né, biologia, significa isso, né? Sempre que vocês virem bio, saibam que significa vida. E logia é estudo, então, biologia é o estudo da vida. E é nela, né, que vai ser estudado, né, sobre a origem, evolução dos seres vivos, a relação entre eles e como eles se relacionam com o meio ambiente, o modo como eles se mantêm vivos, né, como é também que eles se reproduzem, como é que eles geram descendentes, né, como eles se perpetuam ao longo do tempo. E também algumas noções sobre higiene e saúde, né, já que nós sabemos que são é, são são dois panoramas que não se separam. E a biologia, ela é considerada uma ciência, né? A própria palavra ciência, ela vem do latim scientia, que significa conhecimento, né? Mas a gente sabe que existem várias formas de conhecimento, né? Existe o conhecimento científico, que é o que é atrelado, né? O que compõe a ciência. Existe o conhecimento religioso, existe o conhecimento popular, existem vários conhecimentos, né? Nenhum é melhor do que o outro, cada um tem sua contribuição, cada um tem seu papel, tá? E qual seria então, né, o conceito, né, desse conhecimento a partir da ciência? É que esse conhecimento ele se dá através de um modo organizado de buscar e analisar evidências sobre a história e o funcionamento do mundo natural, né? Na ciência é só a gente pensar um pouquinho, né, do que é que vocês viam na disciplina de ciências no fundamental e o que é que vocês veem hoje quando vocês assistem uma aula de física, assistem uma aula de química, né? Vocês veem a constante busca por compreender como é que esse mundo natural funciona. Afinal de contas, qual a história por trás dos conhecimentos que chegam até a gente, né? Dentro da escola, através do livro didático, através da notícia que é dada sobre uma espécie nova de animal que foi descoberta, né? Sobre um registro fóssil encontrado, né? Tudo isso nos remete a pensar no que a ciência é, o que a ciência faz, né? Qual o papel dela para a sociedade. E um dos adjetivos da ciência é nada mais do que fornecer explicações para eventos do mundo natural. Se a gente perguntar aqui agora, por que o céu é azul? A gente sabe que pela ciência existe uma explicação que fala que a coloração do céu pode estar atrelada justamente a aos raios, né, solares que quando incidem no nosso planeta refletem a cor azul, que por sinal, né, é a cor que há o maior predomínio, já que a gente tem uma grande cobertura de água sobre o nosso planeta. A ciência ela gera conhecimento e ela é dinâmica, então assim, aquilo que a ciência fala hoje pode ser mudado amanhã. E que bom, né? Porque mostra que é um conhecimento que está em constante aprimoramento, que ela pode ali ser questionada, ela pode ser refutada, mas ela também pode ser confirmada. Ela pode, né, ter o seu conjunto de informações tão bem construído e tão bem assim elaborado, discutido, que vai ali a perdurar por muitos e muitos anos aquilo que a ciência trouxe como resposta para alguma coisa e que gerou, né, um conhecimento. A construção do conhecimento científico, né, ela é feita por um caminho. Existe um trajeto que deve ser percorrido para que o conhecimento possa então ser chamado de conhecimento científico, né? O primeiro passo de tudo é existir uma pergunta, né? Os cientistas, eles são normalmente pessoas inquietas e que se incomodam, né,
questionam tudo à sua volta e elas começam a perguntar, elas começam a observar e perguntar, né? Você observa o seu espaço e questiona, oh, por que isso é assim, né? Afinal de contas, o que que faz que aquilo seja daquela forma? Né? E a partir da pergunta, você pode trazer possíveis respostas, que são as hipóteses. Então, a hipótese, ela é isso, é você trazer uma possível explicação para algo que te incomoda, para algo que te inquieta. Você pergunta, pensa numa possível resposta. E a partir disso, você vai começar uma caminhada para confirmar se a sua hipótese está certa ou se não, que a sua hipótese também pode estar errada, tá? E aí, essa é a vantagem da hipótese, né? Ela é testável e refutável. Ou seja, você pode testar e você pode ainda dizer, tá certo ou tá errado, tá? Ela pode ser questionada e você descartar e partir para uma outra hipótese. Ou então você pode simplesmente, né, testar várias hipóteses e até que você chegue em uma, que aí vai ser atida como a resposta correta para sua inquietação. Uma hipótese, né, que não foi refutada, depois de várias vezes ser testadas, né, que não foi descartada, ela é considerada corroborada, né? Não significa que nunca na vida ela vai ser descartada, mas significa que até aquele momento, em todos os testes feitos, aquela hipótese foi confirmada, ela foi corroborada. Então, se até o momento ela foi corroborada, aquilo está certo, né? Se no futuro surgir uma nova tecnologia, surgir uma nova descoberta, eles podem testar de novo essa hipótese que já foi corroborada um dia e refutá-la, né? Por isso que a gente fala, a ciência ela é sempre dinâmica. Os cientistas, né? Eles então realizam suas pesquisas e compartilham essas informações por meio de publicações, que são as revistas científicas, né? Nós temos as revistas científicas, temos plataformas digitais, temos os encontros, os congressos, né? E as comunicações pessoais, né? Um cientista pode muito bem fazer uma descoberta e compartilhar sua descoberta com outra pessoa, até porque o objetivo da ciência é o compartilhar informações. A ciência ela não é construída por seres curiosos que isolam a informação para si, muito pelo contrário, já que o conhecimento que a ciência constrói, ele é construído pensando na sociedade, né? Na melhora de vida da sociedade, né? E aí a gente pensa, né? De uma maneira esquemática, esses então são os passos para a construção do conhecimento científico. Tudo parte da observação, a partir dela, né, temos as perguntas nos levam a possíveis respostas, que são as hipóteses. Aí, logo em seguida, começam os experimentos, né, que são os testes, as análises. E por último, nós temos a conclusão. A gente poderia associar esse passo a passo com o que a gente está vivendo agora, com a produção das vacinas, né? Qual foi a observação inicial? Opa, sequenciar o material genético do vírus da Covid-19, né? Esse foi o momento de observação. Peraí, vamos embora descobrir de que esse vírus é formado, tá? Ele é de RNA? Ele é o quê? Quais são os nucleotídeos que estão no RNA dele? E aí vieram as perguntas, né? Quais eram esses nucleotídeos? Como eles se comportavam, né? O que eles faziam quando eles chegavam na célula? Como é que era a resposta imunológica das pessoas quando tinham contato com o vírus? O que ele desencadeava? Como é que era isso? E vieram as hipóteses, né? As hipóteses diziam o quê? Diziam, opa, esse é um vírus, né? Que ele consegue fazer, ele chega na célula, ele faz a destruição do material genético dessa célula, façam que a célula produza o material genético dele, e aí ele se perpetua e começa a atingir as células do corpo, principalmente o sistema respiratório, e tem estudos agora que estão falando que chega também nas células do sistema nervoso, principalmente no cérebro e por aí vai, né? E aí vem as hipóteses, poxa, por quê? Nossa, será que é porque ele consegue se camuflar bem? Será que é porque ele consegue, né, destruir tantas células do sistema imunológico da pessoa que não dá nem tempo dela atrapalhar, das células de defesa atrapalharem a reprodução dele?
tá? E por aí vai. E vieram depois os experimentos, né? Que foi o quê? Quando eles começaram a observar o comportamento em células animais, né? Para entender como esse vírus se comportava, e ainda acontecem muitos experimentos, né? Para entender melhor o que é que ele faz e como ele faz. Eles começaram também, né, sobre a produção de vacinas, a testarem, ver se uma vacina de RNA seria viável, ou se não, ou se usar do vírus atenuado, que é quando o vírus está inativo, poderia gerar uma resposta imunológica melhor, né? Aí vieram os testes, os experimentos também. E a análise. Então, a análise é quando você vai lá e vai quantificar esse negócio. Peraí, quanto o exemplo da produção de vacinas, é quando eles falam assim, peraí, das pessoas que foram vacinadas realmente com o vírus ou com a sequência de RNA, como é que está a resposta delas? Quantas tiveram resposta positiva? Quantas tiveram negativa? Peraí, existe um grupo controle, que são as pessoas que tomam placebo, aquelas que, né, não estão sendo imunizadas. Qual a proporção em comparação entre o número de pessoas que contraíram sem estar imunizadas comparado com a proporção dos que contraíram estando imunizadas, né? Porque se a proporção for igual, significa que a vacina não funciona nada. Agora, se a proporção é diferente, peraí, alguma resposta positiva a minha vacina está tendo, né? E por último, a conclusão, que vai ser quando baterem o martelo e falar, ó, dá certo. Não, não dá certo. Ou, para aqueles que estão estudando o comportamento do vírus, dizerem assim, ó, a gente percebeu que esse vírus atua da seguinte forma, quando ele chega na célula, ele consegue fazer isso aqui, quando ele sai, ele faz aquilo, tá? Então, reparem, o tanto é que o método científico está em alta hoje em dia e o tanto que a gente está vendo ele acontecer à nossa volta. E muitas das vezes as pessoas nem sabem que isso é o método científico, que esse é o protocolo correto de acordo com a ciência. Bom, nós temos então, né, os níveis de organização biológica, que é como nós organizamos, afinal de contas, né, a vida. Nós temos a biosfera, que vai incluir todas as regiões da Terra, né, que ou seja, essa esfera de vida, o planeta como um todo. Na biosfera nós temos os ecossistemas, que são as unidades que comportam, né, os seres vivos. Essas unidades, elas são formadas, né, tanto por recursos biológicos, quanto também por recursos físicos e químicos. Se você pensa no ecossistema, você vai pensar tanto nos animais, na vegetação, mas também na água, no solo, em tudo. Tudo que proporciona a vida deles naquela determinada área, naquela unidade, né? Então, no ecossistema, né, a gente tem o biótopo e temos a comunidade, tá? Então, a soma desses dois forma meu ecossistema. Biótopo são todos os recursos não biológicos que existem ali. Comunidade são todos os seres vivos que estão ali presentes. A comunidade, né? Então, é quando você não pensa mais no biótopo. Você não pensa mais no solo, nem na incidência solar, nem na umidade, você não pensa nada. Você só pensa nos seres vivos. Aí, quando você olha para essa imagem, em se tratando de comunidade, você só vai incluir a sua observação sobre árvores, zebras e girafas. Essa é a minha comunidade que está aqui representada na imagem. Já a população é quando a gente tem aquele grupo de indivíduos que fazem parte de uma mesma espécie, tá? Uma comunidade é formada por várias populações, porque vão ter indivíduos de espécies diferentes interagindo ali. População não. População é um grupo de apenas indivíduos de uma única espécie, tá? Por exemplo, eu posso ter um grupo de elefantes ou um grupo de flamingos, né? Uma população de elefantes ou uma população de flamingos. O organismo já é a unidade, né? É um só. É aquele único indivíduo de uma população, aquele único exemplar. Por exemplo, o elefante sozinho, uma árvore sozinha, um macaco sozinho, um tucano sozinho, tá? Uma pessoa sozinha é um organismo. E o organismo ele vai ser formado pelos sistemas e por órgãos, né?
nós temos, né, no nosso corpo, por exemplo, sistema nervoso, sistema respiratório, digestivo, reprodutor, né? E esses sistemas, cada um deles é formado por um conjunto de órgãos específicos, né? Se a gente for pensar nos órgãos, a gente já associa o sistema rapidinho. Por exemplo, coração, opa, sistema circulatório, cérebro, sistema nervoso, rins, sistema excretor, estômago, sistema digestivo, né? Porque cada órgão ele trabalha junto com demais órgãos em um sistema específico. E os órgãos, eles são formados por tecidos, né? Nós temos vários tipos de tecidos e esses tecidos, eles têm funções diferentes. O que caracteriza um tecido é que eles são um conjunto de células semelhantes, e além de semelhantes, elas trabalham em conjunto, né? Então, nós temos tecido adiposo, que são as gorduras, tecido epitelial, que é o tecido da pele, que reveste nossa pele, né? Nós temos o tecido cartilaginoso, como por exemplo a cartilagem que a gente sente quando toca na orelha ou na ponta do nariz, né? Na lateral aqui do nariz. Tá? Cada tecido tem uma função e vai ocupar uma região diferente. A célula é a menor unidade de todas, né? É a unidade morfológica funcional dos seres vivos. Todos os seres vivos, segundo a teoria celular, são formados por células. E essas células, elas são, formadas, a partir de moléculas. Essas moléculas, elas vão se agrupar e se reunir, formando, as pequenas unidades que constroem a célula. Bom, aqui nós temos então, um esquema que mostra os níveis organizacionais que nós vamos encontrar, até de átomo até chegarmos na biosfera. Então, nós temos na ordem átomos, que se agrupam formando moléculas. Moléculas vão se agrupar formando as organelas celulares, ou as estruturas celulares para aquelas células que não têm organelas, que a gente sabe que também existem elas. Essas estruturas, sejam as organelas celulares, sejam as estruturas como o citoplasma, material genético, vão se agrupar para formar a célula, por fim. As células, elas formam tecidos, os tecidos vão formar órgãos, os órgãos formam sistemas, os sistemas formam organismo, o organismo forma, vários organismos vão formar uma população, um conjunto de populações forma a comunidade, que pode ser chamada de biocenose também. As comunidades, quando somadas a fatores não bióticos, formam os ecossistemas. Um conjunto de... cada ecossistema vai gerar o que a gente pode chamar também de bioma. E o conjunto desses ecossistemas ou biomas vai formar o que nós chamamos de biosfera. Das características dos seres vivos, basicamente, todos os seres vivos eles têm material genético os compondo. Normalmente, eles têm DNA, mas a gente vai ver, por exemplo, que existem seres que não são chamados de vivos por alguns, mas são por outros, que são os vírus, por exemplo, que nem todos têm DNA. Muitos vírus têm RNA apenas, E ainda assim fazem procedimentos e têm um comportamento que organismos formados com o DNA também o fazem. Dos elementos químicos mais abundantes no corpo dos seres vivos, nós vamos ter o carbono, que é o componente chave de todas as substâncias que nós chamamos como orgânicas, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Todos esses elementos, eles se combinam para formar substâncias que nós chamamos como orgânicas, que é o caso dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e os ácidos nucleicos. Carboidratos, a gente já pensa logo nas massas que a gente consome, nos açúcares, que são fontes de energia. Os lipídios são as gorduras, as proteínas são essas moléculas estruturais, que têm essa função plástica, como por exemplo as carnes, que são ricas fontes de proteínas,
e os ácidos nucleicos, que são o material genético dos indivíduos, né? Que coordenam todo o processo de formação das proteínas até. Os seres vivos eles são capazes, né, de manter um estado chamado de homeostase, que é um estado de equilíbrio, que é quando eles conseguem, né, manter um certo controle para que fatores externos não alterem a normalidade do que acontece dentro da gente. Por exemplo, a gente normalmente, né, tem a temperatura em torno de 37, 37,5, né? Se a gente começar a correr ou sofrer um aquecimento, a gente começa a suar, né? O suor, ele vem justamente para poder controlar essa temperatura e manter ela na faixa tolerável, ao que é comum. Os seres vivos também eles podem se reproduzir, né? Eles são capazes de gerar descendência, não importa se seja sexuadamente ou assexuadamente. Eles podem, né, gerar indivíduos. Quando a reprodução é sexuada, sempre vão existir as células gaméticas, né, que são os gametas, como por exemplo o espermatozoide, o óvulo, né? Os seres vivos eles precisam de água para sobreviver, né? Já se sabe que a água ela é indispensável para todos os seres vivos. E eles obtêm e usam energia para seu crescimento e reprodução. A gente obtém energia através da alimentação, as plantas através da fotossíntese, né? E nós temos organismos como os fungos que obtêm através da fermentação, né? Mas de qualquer forma, todo mundo busca uma fonte de energia. Então, as reações que acontecem no nosso corpo, né? Nosso corpo, eu falo, né, dos seres vivos de maneira geral. São as reações que vão compor o que a gente chama de metabolismo. E se dividem entre dois tipos, reações anabólicas e catabólicas. Uma é a inversa da outra. Na reação anabólica, nós temos moléculas simples, que na presença de energia vão formar moléculas complexas. É o caso, por exemplo, da fotossíntese, né? Na fotossíntese, a planta ela tem com ela ali carbono, hidrogênio, oxigênio, né? E aí ela vai realizar uma reação química para transformar isso tudo em glicose, que é uma molécula mais complexa e é uma fonte de energia. Já na reação catabólica, que é como acontece com a gente, né, quando a gente se alimenta, nós obtemos a glicose, que é essa molécula de energia, e quando essa glicose chega no nosso corpo, a célula ela consegue quebrar ela todinha em moléculas simples, né? E ao quebrar, energia passa a ser liberada. Aí nós temos então uma reação catabólica. Bom, os seres vivos eles também, né, são capazes de responder a estímulos do meio, né? Então a gente tem capacidade de reação, né? Se você encostar num lugar e esse lugar estiver quente, automaticamente você puxa a mão. Às vezes você nem percebe que você se queimou até alguns segundos depois, mas a sua mão já foi tirada, porque a sua medula espinhal enviou, né, a informação de que você deveria tirar a mão ali e se proteger, né? Graças ao nosso sistema nervoso, a gente consegue ter essas respostas rápidas, né? Mas outros organismos, mesmo que não tenham o sistema nervoso, eles também têm respostas, né? Eles têm reação às mudanças que vêm acontecendo em torno deles. Tudo para que a gente possa, né, preservar a nossa sobrevivência. Os seres vivos também eles são capazes de evoluir, né? A gente está sempre em constante aprimoramento e melhorias. Então, ao longo das gerações, nós vamos estar sempre, né, apresentando mudanças. Mas não significa que evolução sempre vai ser sinônimo de melhora, tá? Evolução é para buscar a melhora, mas pode ser que nem sempre dê certo, né? Não é o intuito dos organismos, mas pode acontecer.